Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Nós vamos ouvir nesse momento a mensagem da palavra do Senhor com o pastor Arthur, não é estranho nosso, né? Bastante conhecido. E nós queremos fazer uma oração ainda. Deus, eu quero colocar o teu servo diante de ti, Senhor. Quero pedir, Senhor, que tu usa ele para que ele ministre, Senhor, o que está no teu coração para nós que somos teus filhos, Pai. Deus, eu quero te louvar porque a tua palavra diz que ela não volta vazia, Pai. E eu oro nesse momento para que ela produza, Senhor, em cada coração que vai ouvir a tua palavra, frutos de arrependimento, Senhor. Em nome do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Como é bom estarmos na casa do Senhor, juntos, louvando, glorificando e exaltando o Deus que é o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus eterno. E como é gostoso. Nós estamos com muita alegria aqui, mais uma vez, e gostaríamos nesta noite de estar compartilhando na palavra do Senhor nosso Deus, uma palavra que, para mim, ela tem, assim, impactado a minha vida nesses últimos dias, e Deus tem colocado no meu coração o desejo de estar ministrando esta palavra por onde a gente tiver oportunidade. Isto porque eu vejo que é um problema bastante sério nos dias em que nós estamos vivendo. Nós ouvimos no início, na abertura, a palavra lida pela irmã Luciana, onde ali, logo o primeiro versículo, Apocalipse 3, versículo 10, já fala ali da palavra de Deus. E depois ela citou várias promessas de Deus para a nossa vida. E diz ao vencedor, e nós estamos vivendo um período de turbulência, nós estamos vivendo um período grave na história do Brasil. Já tivemos, não na nossa geração, não no nosso tempo, mas já tivemos tempos atrás difíceis, e se nós estivermos acompanhando os últimos acontecimentos do nosso Brasil, os evangélicos já podem estar colocando a barbinha de molho, e estar se preparando, porque pode apertar o cinto, porque a coisa está ficando cada dia pior, e não precisa você pensar que Deus não está no controle, pelo contrário, Deus está no controle, Ele não perde o controle nunca, mas Ele tem uma promessa também para aqueles que são dEle, de que há uma saída. E nós vimos as crianças cantando aqui, e para os dele, Deus continua tendo uma saída. Talvez nós não temos a ideia de como, uns dizem que é com o arrebatamento da igreja, mas que dias difíceis estão chegando. Nós, dentro de 8, 10 anos, dentro desses 10 anos, houve uma caminhada muito lenta, mas é uma caminhada que agora o passo já está um pouco mais acelerado. E nós estamos vendo, basta olharmos os noticiários, a televisão, os jornais, a imprensa, ela está aí nos mostrando. Quem assiste aí os programas do Silas Malafaia também já tem uma noção do que está acontecendo, e isso é um alerta muito grande. E lamentavelmente, o que está acontecendo tem a participação de uma grande parcela de evangélicos. E isso leva a gente a uma tristeza muito grande, porque muitos evangélicos contribuíram de uma forma de total ignorância e participaram disso que está acontecendo no nosso país. Mas o que eu vejo é o seguinte: nós estamos vivendo essa época difícil, mas nós lembramos
de um homem como Noé. Estava difícil. Noé estava sozinho. Ele continuou, ele venceu. Ele permaneceu. Ele construiu a arca. Ele fez o que Deus mandou. Ele foi adiante. Depois nós vemos um outro homem, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, e vou fazer de você uma grande nação. Se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as nações. E hoje estamos nós aqui reunidos por causa de um homem como Abraão, que fez o que Deus mandou. E hoje nós estamos aqui, e por quê? Através de Abraão veio e nós temos Jesus, que é a nossa saída, o Salvador, e nós precisamos nos apegar cada vez mais a Jesus. Mas a verdade é que nós estamos vivendo um evangelho oba-oba. Nós estamos vivendo um cristianismo oba-oba. Nós estamos vivendo um momento em que a função da igreja, ela está deturpada. Hoje nós estamos, a maioria, a igreja é como um balcão de supermercado. Hoje eu vou lá comprar arroz, amanhã eu vou lá comprar café, depois eu vou lá e eu quero açúcar, eu quero uma carne de sol, eu quero uma picanha hoje eu quero, e assim virou um balcão de negócios. E a missão da igreja não é isso. O fim da igreja não é isso. Mas Jesus, ele diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, se tomarem coisa motífera não fará mal, impondo as mãos sobre os enfermos serão curados. Esse é o meio para que as pessoas realmente cheguem, venham, mas que a igreja tenha a responsabilidade de pregar o evangelho. E o evangelho é uma boa notícia, é uma notícia que Jesus é o Salvador. Ele morreu em seu lugar, ele deu a vida por você, ele levou sobre si a culpa do seu pecado, ele veio para te dar vida e vida eterna, ele veio para realmente te levar para o céu, para junto dele. E então, não para tirar proveito disso que Deus faz, tá? Então nós estamos vivendo uma época muito difícil, e tenho certeza que não é que pregar pessimismo, pelo contrário, eu prego otimismo em Jesus. Mas ontem eu contei a historiazinha, e vou contar essa história aqui. Nós estamos vivendo como história, vou colocar o mineirinho, mas poderia colocar o capixaba também, tá? A história do mineirinho. Ele embarcou num avião, ia fazer uma viagem, o avião 200 e tantas pessoas, lotado, e de repente uma turbina pifou. E aí começou o desespero no avião. E a diferença do avião é que quando cai, morre todo mundo, Carro talvez salva, mas avião caiu, morreu todo mundo. E então aquele mineirinho ali, ou capixaba, não sei, ou carioca, está ali olhando aquele desespero, e o pessoal de repente pifa outra turbina. E ele está ali, mas o que é isso? O que está acontecendo? Que bagunça é essa? Que desespero é esse? Aí a aeromoça falou assim: o avião está caindo. O quê? O avião está caindo? O avião está caindo. Ah, mas está caindo mesmo? Tem certeza? Está caindo. Assim, coitado do dono do avião, que prejuízo. Sabe, tem muita gente na igreja, está aqui no mundo, e está caindo. Sabia disso? Está caindo. E às vezes a gente, ao invés de estar olhando onde é que eu vou passar a eternidade, está preocupado: o que eu vou perder, o que eu vou fazer com isso, o que eu vou fazer com aquilo e tal. Olha, gente, está na hora da gente abrir os olhos, onde eu vou passar a eternidade. Mesmo que Jesus não venha antes, mas a gente pode ir antes, A verdade é que nós precisamos, a nossa pátria não é aqui, o nosso lugar não é aqui, nós estamos de passagem.
E a verdade é que hoje parece que nós estamos meio confusos com relação à lei e evangelho. Parece que nós não temos assim um entendimento da a diferença que existe entre lei e evangelho, né? A lei ela mata, a lei ela condena, a lei mostra o erro, tá? A lei não salva. Salvador é Jesus. E por isso então, nós olhamos no início da igreja, eles pregavam e nem fazia apelo não, o cara já gritava lá, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Como é que pode? E agora o que eu vou fazer? Crê em Jesus, Ele é a saída. Então muitas vezes a pessoa tem que levar aquela chacoalhada, e agora o que eu... Então, Jesus é a saída, é a solução. Então parece que nós estamos vivendo assim um evangelho oba-oba, e aí a gente pode fazer tudo, quando na verdade não é assim, não é assim. Não é dessa forma. O evangelho, ele não nos permite pecar. A salvação que Jesus veio trazer para nós não permite vivermos no pecado. Não permite vivermos no pecado. Não, em hipótese alguma. Inclusive João diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo junto ao Pai. Então esse negócio, eu estou salvo, posso fazer o que Jesus morreu, posso fazer o que eu quiser, isso aí, olha, é um complicador na vida da pessoa. E quando nós olhamos a palavra, meditamos na palavra de Deus, então, o que nós percebemos, o que essa palavra faz na gente? Quando nós olhamos a segunda carta de Paulo, no capítulo 3, a Timóteo, né? Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele diz assim, que toda a escritura, ela é inspirada. E ela é útil, primeiro para o ensino, segundo para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Então, olha como ela é útil. Para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Então, nós muitas vezes queremos crescer a cabeça, com tanto conhecimento, com tanto ensino, mas quem gosta de repreensão? Quem é mais de idade, como eu, já foi criança e sabe. Uma vez meu pai, eu achei uma caneta Parque, que era de tinteiro. Você achou aonde? Ah, achei em tal lugar, naquela estradinha, no cafezal. Então vão lá e colocam ela no mesmo lugar. Ah, pai, mas eu achei. Eu sei que você achou, mas tem outra pessoa que está precisando mais do que você. Você tem caneta, então deixa para outra pessoa achar. Ele não disse que eu tinha roubado, nem nada, mas ele disse, né? E sempre papai manteve essa posição, e eu não tinha condição de achar nem uma borracha, que não adiantava chegar em casa com borracha, com lápis, com nada, porque papai não permitia. E hoje eu digo, que sabedoria de meu pai. Mas naquele tempo eu diria, ô velho. Não tinha essa palavra velho, porque hoje tudo é velho, né? Tudo é velho. Ô velho, quem é velho? Quem é velho? Então, ninguém aceita repreensão, ninguém aceita correção. Ninguém aceita. Mas a palavra de Deus, ela é para isso. E depois dele dizer essa utilidade da palavra, ele diz também a finalidade desse ensino, a finalidade desta correção, desta repreensão e dessa educação na justiça. Ele diz para quê? Ele diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí a gente vê, tem muita gente que coloca salvação pelas obras. E aqui Paulo dizendo que para você praticar a boa obra, você tem que ser perfeito antes. Tá? Então, a obra já se elimina, porque Salvador é Jesus. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Então, antes de praticar a boa obra, você tem que ser perfeito. Ok? Então, diante disso aí, a palavra de Deus parece que esse poder que ela tem está encontrando uma certa resistência quando essa palavra deveria mudar a vida, não está mudando. Quando deveria transformar, não está transformando. E hoje eu quero aqui compartilhar com você o objetivo dos ensinamentos de Jesus. O objetivo do ensinamento da palavra de Deus para a nossa vida. E quando eu vou colocar aqui, compartilhar com os irmãos o objetivo do ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus, esse objetivo ele vale para todo momento que você pegar a sua Bíblia para ler, para estudar, para meditar. Todo momento que você estiver no estudo, todo momento que você estiver na igreja, e independente do lugar que você esteja estudando, meditando, em casa sozinho, com sua família, na igreja, num grupo, não importa o lugar, e não importa também qual é o texto que você está lendo, meditando e estudando. É válido para toda a palavra de Deus. Então hoje nós queremos aqui que o Espírito Santo de Deus, como foi colocado tão bem e com tanta convicção, com tanta alegria, pela irmã que estava ministrando, e nós compartilhamos, dizemos amém, que esse Espírito Santo ele esteja realmente agindo em nós, para que nós possamos fazer diferença nesse mundo em que nós estamos vivendo. E para isso, essa palavra, ela tem que fazer efeito em nós, porque parece que muitas vezes não está fazendo efeito. E para nós podermos, então, desenvolver esse pensamento, essa palavra aqui, de objetivo do ensinamento, da palavra de Deus, o ensinamento de Jesus, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 43 até o 48. Mateus 5, 43 até o 48. E esse texto que nós vamos aqui compartilhar, eu quero ter esse texto dentro da seguinte visão. Primeiro, ele vai ser um texto modelo. Um texto modelo, ok? Como eu disse, esse princípio vale para qualquer texto, qualquer ensinamento. Mas eu quero também que esse texto que nós vamos meditar, além de ser modelo, ele possa falar com você. Ele possa falar comigo, possa falar conosco. E ele possa nos fazer pensar diferente dentro daquilo que é o ensinamento. E olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele está ensinando o quê? Nesse texto que nós vamos ler, capítulo 5 de Mateus, 43 até o 48, ele está falando do amor ao próximo, ok? Amor ao próximo. Agora presta atenção nessa leitura, acompanhe comigo. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Pai querido, colocamos nesse momento as nossas vidas, todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, à submissão do Teu Espírito Santo. Fale conosco, ó Pai, e nós queremos Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Quando nós olhamos esse texto que acabamos de ler, esse texto ele está inserido dentro de um contexto chamado Sermão do Monte. Se nós olharmos
tema do capítulo 5, ele fala ali o Sermão do Monte, outros dizem Sermão da Montanha. E depois, abaixo do Sermão do Monte, tem um subtítulo, as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, então, começa o capítulo 5, dizendo bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado e tal. E aí vem o capítulo 5, vários ensinamentos, o capítulo 6, vários ensinamentos, o capítulo 7, com vários ensinamentos, e agora você vai lá no capítulo 7, nos versículos 28 e 29, qual é o tema desses dois versículos? Ali diz assim na minha Bíblia, assim termina o fim do Sermão do Monte. O fim do Sermão do Monte. Então, esse texto que nós lemos e que vamos meditar nele, está dentro dos ensinamentos de Jesus. E quando nós olhamos esse ensinamento, ou esses ensinamentos, o Sermão do Monte, nós vemos que é um assunto, ou são ensinamentos, se nós quisermos, dentro desse Sermão do Monte, se nós quisermos aqui, por exemplo, saber alguma coisa sobre oração dominical, Jesus ensinou. Se nós queremos saber aqui alguma coisa, como se deve orar, Jesus ensinou. Como se deve dar esmola, Jesus ensinou. E das vinganças, ele ensinou. Do adultério, ele tratou dessa questão. Dos dois senhores, da luz e trevas. Então, quantos ensinamentos ele aqui ministrou? E será que esses ensinamentos de Jesus foram apenas para as pessoas daquele tempo? Aqueles ouvintes daquele dia, daquele horário? Não. Se fosse apenas para aquele dia, para aquele povo, para aquela época, não havia necessidade, não estaria registrado como palavra de Deus dentro da Bíblia. Então, toda a Bíblia está aqui, é palavra inspirada, é Deus falando conosco. E então nós podemos agora desenvolver aqui, dentro desse texto, algo que nos chama muita atenção. Eu vou ler mais uma vez esse texto. Acompanhe mais uma vez. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós lemos esse texto pela segunda vez. E seria importante nós lermos pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta, pela 10ª vez. E em cada vez nós procurássemos nos colocar naquela posição em que estavam os ouvintes daquele dia. Pensa você estando lá na presença de Jesus naquele dia. E de repente ele falando, a voz dele, penetrando nos seus ouvidos e indo lá no seu coração. Talvez nós não conseguimos, gostaríamos de estar lá naquele dia, naquele sermão, ouvindo aqueles ensinamentos. Quando Deus é tão maravilhoso que Ele permite que hoje possamos estar ouvindo essas palavras, como palavras aqui que está saindo nessa leitura, quem fez foi o Arthur. Mas de nada tem o Arthur nesta palavra, porque é a palavra de Deus, é ela. E quando nós lemos esta palavra, independente de um pastor, de um presbítero, de um missionário ou de um irmão, quando nós lemos essa palavra, que nós colocamos diante dela como palavra de Deus sendo falada aos nossos corações, qual é o objetivo dessa palavra na nossa vida? Se ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça,
se ela é viva, mais cortante do que espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junto e medula, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, o que essa palavra faz na gente? Então, qual o objetivo dos ensinamentos de Jesus? Nós podemos dizer que o objetivo dos ensinamentos de Jesus é levar o homem a ver, a sentir, avaliar e decidir. E quando então o homem consegue se colocar nessa situação, onde ele lê e vê algo, onde ele lê e sente algo, onde ele lê e avalia alguma coisa, e onde ele decide algo, essa palavra passa a ter poder na vida dele, porque vai à prática. E se nós ouvimos e não praticamos, é uma falha tremenda. Nós não podemos ser somente ouvintes e sim praticantes. E por isso, nessa noite, nós queremos estar justamente falando que o objetivo do ensinamento da palavra de Deus é nos levar a ver, sentir, avaliar e decidir. E essas 4 coisas, elas acontecem na nossa vida junto. Porque eu li a palavra, estou lendo a palavra, meditando na palavra, eu estou vendo, estou sentindo, estou avaliando e estou também decidindo. E a parte mais importante é a decisão. É a atitude que eu tomo com relação àquilo que eu vi, senti e avaliei. Por isso, tem gente que sabe tanto de Bíblia, mas tem uma vida totalmente fora da Bíblia. E as bênçãos de Deus, elas não vêm na nossa vida em decorrência do quanto eu sei, do quanto eu aprendi, do conhecimento que eu tenho, mas as bênçãos vêm em decorrência da atitude que eu tomo em relação àquilo que eu ouvi da palavra de Deus. Esse texto, ele é o modelo que nós pegamos essa noite. Poderíamos pegar qualquer outro texto. Mas nós pegamos esse texto. E nós esperamos que esse texto fale ao nosso coração. E diante desse texto, que é um texto muito profundo, que trata do amor ao próximo, e que é um problema sério, não lá fora, mas dentro da igreja, vamos ver no final o que vai dar para nós. Quando você lê esse texto do amor ao próximo, o que você pode ver nesse texto? O que Jesus quer fazer a gente enxergar aqui? Eu posso ver nesse texto 3 coisas. A primeira coisa que eu olho e vejo nesse texto, que o ódio é um mal. O que eu vejo nesse texto é que o ódio é um mal terrível. E por isso esse texto tem como ponto central o amor ao próximo. Se eu conseguir enxergar o que o ódio é capaz de fazer na minha vida e na vida do outro, Deus começa a trabalhar na minha vida. Então, se eu conseguir enxergar que Jesus está tratando do amor do próximo, e com uma profundidade que vai muito além daquilo que ele, o povo lá atrás, entendia, porque ele disse: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É isso que vocês ouviram. Eu digo, ama o teu inimigo e ora por aquele que te persegue. A mesma coisa se fosse adultério. Ele diz: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Então, o povo, na verdade, tinha um entendimento errado daquilo que era a lei lá atrás. E Jesus vem
E ele aprofunda a visão, ele tira a visão errada e coloca uma visão correta. Então, quando eu consigo ver aqui que o ódio é algo terrível, que o ódio realmente é o mal, que leva à doença, que leva a uma série de consequências na nossa vida, leva à prisão, tira a liberdade, porque quem não ama o próximo não perdoa, e então ele vai para a cadeia. É um prisioneiro espiritual. Nada funciona. Ele diz: eu não tenho liberdade, parece que eu estou preso, e está mesmo. Porque a nossa vida tem aquilo que nós vemos, que é a nossa vida física, material, mas tem a vida espiritual. E se nós olharmos aqui, fôssemos desenvolver isso no estudo, nós poderíamos ficar aqui vários dias falando. Então nós não podemos. Nós estamos falando da primeira coisa aqui que nós podemos ver nesse texto, que o ódio é mau, é uma coisa má. E então nós precisamos entender, ver isso. E quando eu vejo isso, eu continuo aqui lendo, eu vejo uma outra coisa nesse texto. Eu vejo que Deus não faz acepção de pessoa. Ele diz aqui: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vira chuva sobre justo e injusto. Deus não faz acepção de pessoas, e nós sabemos disso. Na nossa cabeça isso está claro. Mas o ser humano é aquele tipo de pessoa, né? Muitas vezes nós somos, né? Que as coisas acontecem tudo com os outros, comigo não. Não é assim que muitas vezes? E vou dizer uma coisa: quando Deus, eu vejo aqui que Deus não faz acepção de pessoa, Ele vai tratar a questão do ódio na vida do gentil, do publicano, mas vai também tratar do ódio da mesma forma na tua vida, dentro da igreja. Ele vai tratar da questão do ódio da mesma forma. E eu vejo isso. E aí, quando eu olho esse texto, eu vejo uma terceira coisa. Há uma possibilidade. Eu posso viver sem isso. Ele diz aqui: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E jamais Jesus teria dito isso se não houvesse possibilidade, né, seu Anderson? E jamais teria dito: Arthur, sede perfeito, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Eu não teria dito isso: Ademir, sede perfeito. E você sabe quando é que nós chegamos? Aqui está tratando de quê, gente? Do amor ao próximo. E o que eu posso ver quando ele está tratando de amor ao próximo e ele está falando: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste? O que eu posso entender com isso? O que eu posso ver dentro disso aí? Eu posso ver aqui que eu vou chegar a esse momento de perfeição quando eu amar como Deus ama. E Jesus disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É pelo amor que vocês serão conhecidos como meus discípulos. Então, o que eu vi? Ao ler esse texto, poderia estar lendo um outro texto e vendo outra coisa, mas aqui eu estou tratando do amor ao próximo. Então eu vi que o ódio é mau, que não pode existir na minha vida. Eu vi que Deus não faz acepção de pessoas, então Ele vai tratar desse ódio na minha vida como trata na vida de qualquer outro. E vi também que eu posso ser perfeito, que eu posso amar. E eu, principalmente eu, você que tem o amor de Deus, você pode amar, porque você tem o amor de Deus. E você pode ser perfeito. Eu vi
Isso. E quando eu vi essas três coisas, nós vimos que é nos levar a ver e nos levar a sentir. Então eu começo a sentir, diante disso aí, da gravidade do ódio, diante dessa situação que eu vi, o que eu começo a sentir? Eu começo a sentir, caramba, esse caramba aí é o momento meu aqui. Paz, é Jesus. Estou sentindo aqui que minha vida não está nada diferente daquele meu amigo lá que não tem Jesus, que não sabe nada. Ele não é cristão, ele não é crente, não é evangélico, não tem igreja, não tem nada. Mas ele tem cara que ele odeia, mas eu também tenho. Então eu começo a sentir, né, que eu não tenho diferença de outras pessoas. Eu não sou diferente do gentio, não sou diferente do publicano. Tem gente que eu falo, tem gente que eu não falo, tem gente que eu cumprimento, tem gente que eu não cumprimento. Tem gente que, né, eu abraço, né? E tem gente que eu... Está vindo naquela rua, eu entro na outra, né? Não dá. Então eu começo a sentir incomodado com essa palavra. Porque eu vi. Então eu estou sentindo agora que eu não estou tendo diferença dos outros. E se nós estivéssemos tratando de outras coisas, seria, né? Também, hoje, né, o irmão casou lá com a filha de um empresário, e de repente ele assumiu a administração, e aí ele chegou e, quando chega lá, a gente lá e vem com aquele, né, eu sou evangélico, sou crente, um xizinho vermelho na ficha dele. Isso é triste. É triste. É triste, né? Era para colocar lá um sinalzinho lá de positivo, né? Esse é crente, eu posso confiar nele, é um cara de caráter. Mas você vai ver, né? Na hora de trabalhar, que o cara tá trabalhando para ganhar, né? Paga para o cara trabalhar, ele está pregando, falando de Jesus. Na hora do almoço, da folga que ele poderia pregar, ele vai dormir. Já pensaram o que isso gera? Que testemunho para o patrão? Eu pago esse cara para trabalhar, né? Para fazer aqui o negócio para mim. O cara vem aqui e fica conversando sobre Bíblia. E na hora que ele poderia estar conversando com Bíblia, sair aí na hora de uma hora de almoço que ele tem, ele vai lá, pega a marmitinha, coloca de lado, né? Tira a botina, faz do travesseiro e vai dormir. Ou não é assim? Estava na casa de um irmão, aí chega o outro e fala assim, amanhã você não precisa me esperar não. Eu vou atrasar um pouquinho, aí você não precisa me esperar não. E de carona, né? Aí, tá bom, tá legal, obrigado, você avisou. Mas eu preciso de um favor seu. O que é? Você pega meu cartão lá, bate meu ponto. Eu dou uns tapas na mesa, pá! Eu não acredito que eu estou ouvindo. O que, pastor? Todo mundo faz? Caramba! Todo mundo faz? Isso autoriza você fazer também? Esse é o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo? Então, eu estou vivendo igual aos outros. Eu começo a sentir, não, eu estou vivendo igual aos outros mesmo. Não está tendo diferença. Eu começo a sentir isso. Tem algo que aqui está me colocando, né, nessa situação. Não estou diferente. Mas eu posso estar sentindo também, nesse caso aqui, olha, eu tenho que perdoar. Sentir o desejo de ir lá, acertar com essa pessoa, perdoar essa pessoa. Sentir o desejo
de ser perfeito. Eliminar isso da vida. Talvez a pessoa até já fez algo ruim com você, mas você tomou atitude. Você sentiu diante da palavra de Deus que não dá para continuar dessa forma. Então nós vamos o quê? Sentir esse desejo de perdoar. Sentimos, que não estamos vivendo diferente dos outros, que não tem Jesus, que não tem salvação ainda, a clareza da salvação. E sentimos o desejo de perdoar essa pessoa. E sentimos o desejo, como disse aqui Jesus, sede perfeito. Eu quero ser perfeito, e sente esse desejo. E quando eu vejo essas três coisas, e eu sinto essas três coisas, então agora falta o quê? Fazer uma avaliação. Então o que entra nessa minha avaliação? Eu começo a avaliar. E o que eu vou avaliar? Eu tenho a palavra de Deus que eu estou lendo, que eu estou meditando nela. Eu tenho a palavra de Deus ali como espelho, onde eu estou vendo o problema em mim. Eu não estou vendo o problema nos outros, não estou vendo o problema em ninguém, eu estou vendo o problema em mim. É como eu vou diante do espelho e eu olho e eu vejo onde tem alguma coisa em mim, está sujo, está desarrumado, está assim, então eu vou me arrumar de acordo com aquilo que estou vendo ali naquele espelho. E assim a palavra de Deus, eu estou diante dela. Então eu já vi, eu já senti, e agora eu começo a avaliar. E dentro dessa avaliação, eu posso, como exemplo, estou amando somente os irmãos? Como é gostoso, né? A gente ficar aqui e chegar, dar um abraço no Ademir, que a gente já conhece, né? Ele cresceu mais do que eu, mas eu conheci ele desde pequenininho. Mas não sou tão velho assim também. Mas a Luciana, filhinha dele, abraçar vocês, pessoas que a gente já conhece, né? Uns conhecemos menos tempo, mas como é bom, cheguei ali, né? Falei, não quero falar com esse rapaz, não quero falar com ele, não. Eu não quero dar um abraço. Então, como é gostoso, né? Não sei o que ele sentiu quando eu falei, não quero falar com ele. Não, mano, eu não queria conversar, eu queria muito mais, eu queria um abraço. Não é gostoso? Não é legal? Olha, como é gostoso. Eu não sei, eu gosto disso. Talvez eu estou até, pode até ser repreendido por eu gostar tanto disso, né? Porque eu gosto de abraçar todo mundo, conversar com todo mundo, brincar e tal. Eu gosto disso. Talvez possa até ser inconveniente em alguns momentos. Talvez eu nem perceba que em algum momento eu sou inconveniente para alguém. Mas a verdade é que eu gosto. Uma vez falaram que eu não podia, que era promiscuidade, que eu tinha que parar de conversar com subalterno. Eu tentei umas 3 semanas, eu sofri mais do que... Não, vou viver a minha vida. E aí conversava com todo mundo, abraçava todo mundo e tal. Então eu começo a avaliar. Eu estou amando somente os meus amigos, aqueles que me amam. Aqui Jesus está dizendo, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos o mesmo? Os publicanos não fazem o mesmo? Ele diz, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Que diferença está tendo? Qual a diferença? Então eu estou amando somente os que me amam? Eu estou amando somente aqueles que me amam? Que recompensa eu tenho em estar fazendo isso? O que é que eu estou ganhando com isso? Eu estou demonstrando com essa atitude, com essa maneira de viver, desse jeito, eu estou demonstrando que sou um filho de Deus? Então são pontos
eu posso avaliar quais são as pessoas com quem eu tenho um problema. Quais são as pessoas que me odeiam ou que eu sinto algo contrário a essa pessoa? Para que eu possa fazer aqui uma relação, para me amar, para me orar por elas. Porque Jesus diz aqui, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem. Então eu estou fazendo avaliação agora, estou estabelecendo quais são as pessoas que eu preciso amar e orar por elas. Eu não sei se vocês fazem aqui, mas a gente costume no nosso grupo caseiro, né? A Adriana até já sabe, todo grupo caseiro já chega ali com um papelzinho com o nome, né? E aí coloca as pessoas que estão ali, ela vai e coloca o nome. E aí cada um vai lá e pega um papelzinho a semana que nós estamos orando para aquela pessoa. Não é bom você saber que tem alguém orando por você e você está orando por alguém? É um compromisso, é um hábito, isso não é gostoso? Nós não estamos cumprindo a palavra de Deus, orar uns pelos outros? Não estamos? Ou vocês não oram pelo pastor Jaime? Ou vocês não oram pelo Ministério do Louvor? Vocês não oram pela igreja? Nós oramos, temos que orar. Então isso... Mas, essa orientação da palavra de Deus, orar uns pelos outros, é um ponto do ensinamento. Aqui Jesus está dizendo que nós devemos orar pelos inimigos, por aqueles que nos perseguem. E você vê que dificuldade nós temos de fazer uma relaçãozinha dessa, né? E assumir o compromisso de estar orando por aquela pessoa. E talvez não é só orar lá, ó Deus abençoe fulana, fulana. Não, é você assumir o compromisso de pelo menos 2, 3 vezes no dia você se colocar em oração por aquela pessoa. Abençoar aquela pessoa. Que ela entenda também o que você está entendendo e que ela possa estar com você na glória junto do Pai. E você sabe o benefício que isso tem na nossa vida. Você já viu, você já sentiu, e agora isso faz parte da avaliação. Mas aí o inimigo vem e fala, mas aquele cara não merece, aquele cara é um injusto, aquele cara é um cara muito mau. Mas aí a palavra de Deus, Jesus diz assim, mas eu faço nascer o sol sobre ele também. Eu faço vir a chuva sobre ele também, para ele também. A comida chega na casa dele como chega na sua casa. E se eu não ajo diferente com ele, por que você vai agir diferente? Então isso tudo faz parte da avaliação. E então nós avaliamos. E aí vem a hora do momento mais bacana, o momento mais glorioso, o momento decisivo, que é o 4º ponto, que é o que eu vou decidir diante daquilo que eu vi, diante daquilo que eu senti e diante daquilo que eu avaliei. O que eu vou decidir? E aí eu vejo Deus, Jesus. Eu vou fazer aqui uma listazinha, porque tem fulano, João, Paulo, Benedito, Francisco, a Joana, a Mariazinha, a Mariona, né? Então tem que fazer uma lista. Ou às vezes não precisa, né? Só um mesmo. E às vezes os problemas não estão nem tão longe, né? Estão bem perto da gente. E vocês já olharam que esses problemas estão bem perto da gente. Porque quem está longe, mas quem te ofende é a mulher, é o marido, é o filho, é o pai, é a mãe, é o vizinho, é o colega de trabalho, é o... né?
Então, Deus, eu decido nesse momento, diante da tua palavra, onde eu vi, eu senti e avaliei, Deus, a minha decisão é fazer o que a tua palavra está dizendo. E hoje está aqui, vou orar por fulano, e pelo menos 2 vezes no dia, Pai, eu vou estar orando por ele. E eu vou amar essa pessoa. É uma decisão. Amar é atitude, é decisão. E aí você pode dizer, eu vou mudar minha atitude para com essa pessoa. Eu não cumprimentava essa pessoa. Eu vou passar a cumprimentá-lo. Se ele vinha naquela rua, eu entrava na outra para não encontrá-lo. Eu vou conversar com ele. E aí entra aquilo que eu falei, mas é mal. Não importa. E esse ponto da decisão é o ponto mais importante. Lógico que você não chega a uma decisão sem ver, sentir e avaliar, ok? Lógico que nós não chegamos a uma decisão sem ver, sem sentir e sem avaliar. Mas no momento em que eu vi, senti e avaliei, vem o momento da decisão. E essa decisão é o ponto mais importante, porque nós podemos decidir de acordo com a palavra de Deus, mas podemos decidir também contrário à palavra de Deus. Porque você é livre para decidir o que você quer. Mas você não é livre para escolher as consequências da sua liberdade de escolha. E as consequências virão. Então, quando nós decidimos fazer isso que Jesus está nos mandando fazer na palavra, então nós vamos colocar em prática aquilo. Então, as bênçãos de Deus, elas fluem em nossa vida. E por isso eu disse no início que as bênçãos de Deus, elas vêm sobre a nossa vida, não por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós ouvimos, mas sim em cima daquilo que nós decidimos de acordo com a palavra de Deus. E quando nós decidimos, então, perdoar, amar, só assim é que a palavra de Deus fez o efeito e foi aplicada corretamente na minha vida. Se eu decidir deixar isso para lá, continuar assim, o que acontece? Essa palavra de Deus não foi aplicada em nossas vidas e não vai produzir o efeito que deveria produzir. O que nós podemos concluir? Concluímos que qualquer texto que vamos ler, meditar, precisamos de estar com esta visão. Deus, eu quero ver algo aqui, eu quero sentir algo aqui, eu quero avaliar a minha vida de acordo com isso que eu estou lendo aqui, e eu quero decidir fazer a tua vontade, a tua palavra. E aqui nós tratamos do amor ao próximo, poderia estar tratando de qualquer outro ensinamento. E quando eu vejo, sinto, avalio e decido corretamente, de acordo com o ensinamento da palavra de Deus, as bênçãos decorrentes fluem em nossa vida. Mas quando nós decidimos o contrário, vimos, sentimos, avaliamos
e decidimos incorretamente, fora da palavra de Deus, tudo cai por terra. E por que cai por terra? Porque rejeitamos. E rejeitamos a palavra de Deus. E infelizmente, hoje, na nossa vida, está acontecendo uma rejeição muito maior do que uma aceitação. E a consequência é termos o evangelho e o cristianismo que nós estamos tendo. E, consequentemente, o amor está esfriando. E são duas coisas fundamentais na vida que Jesus disse que no fim dos tempos ia esfriar e não ia ser encontrado: amor e fé. Eu quero que essa palavra dessa noite nos ajude. Nos ajude a entender que quando nós vamos no culto, nós vamos no estudo, nós vamos em casa fazer uso da palavra de Deus, possamos ver, sentir, avaliar e decidir corretamente. Mas eu não tenho aqui o poder de penetrar no coração de ninguém. Agora a palavra de Deus nos diz. Jesus disse: eu vos digo, amarás o teu inimigo e orarás por aqueles que vos perseguem. Uma palavra muito forte. E esse é um problema muito comum na vida das pessoas. Existem muitas coisas que nós falamos, talvez até sem pensar. Exemplo. O mundo tem aí um jogo de palavras que teve um dia eu comecei a falar também. Desculpa se alguém, né? Eu não quero, né? Não sei, nunca vi ninguém falar aqui. Mas é muito comum a gente ouvir assim: rapaz, o bicho pegou. O bicho está pegando. Analisa quem é o bicho. Quem é o bicho que está pegando? E às vezes a gente fala dentro de casa, né? O bicho pegou, rapaz. O bicho está pegando em casa. Seria muito melhor: olha, gente, a situação não está muito boa, mas Jesus está no controle. Mas todo mundo fala: o bicho está pegando, então gira e está com o bicho não pegando também. Sabe uma coisa muito triste? Chega alguém, né? Talvez até irmã da igreja, né? Sei lá. Odeio esse cara. Poxa vida. Odeio essa mulher. Gente, é impossível. Eu gostaria que nessa noite tem alguém aqui que essa palavra realmente foi, atingiu a sua vida. Você viu, você sentiu, você avaliou. Qual a decisão que você está tomando?
Fecha os teus olhos, começa a pensar. Como se estivesse ouvindo Jesus dizer a você. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. O que é que você está vendo diante disso? O que é que você está sentindo diante da sua vida dentro desse contexto, desse ensinamento? Você está inserido ali. Jesus está falando para você, está falando para mim. Você está avaliando, tem alguém que realmente precisa de você amar, orar? Você vai fazer isso? Essa é a decisão que você está fazendo, a decisão que concorda com a palavra de Deus. É como se tivesse um cano e agora você está emendando um cano no outro e ali agora vai passar, o que vem naquele cano vai passar para o outro. Então o que vem de Deus é passar para a sua vida. Porque não tem ódio impedindo, não tem pecado impedindo. Você, nessa área você está, olha, você está amando. Deus ama. Você está cumprindo a vontade dEle. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou levantar porque, né, se eu levantar vão ver que eu tenho alguém que eu não estou amando. E não é levantando ou deitando, ou botando a mão no coração, ou botando na cabeça, ou levantando o pé, ou levantando, sei lá, plantando uma bananeira, que você vai ser abençoado. Não. Às vezes a gente engana, né? Levanta a sua mão que você vai ser abençoado. Porcaria nenhuma. Toma uma atitude correta que você vai abençoado. Deitado, de pé, de bananeira, do lado do jeito que você quiser. Você vai ser abençoado. Então agora, se você quiser colocar a sua mão no seu coração, você coloca, mas toma a decisão correta. E decida nesta noite, eu vou relacionar fulano, vou colocar essa pessoa em oração, eu vou ser diferente com essa pessoa, eu vou amá-lo. Deus me ama, eu vou amar essa pessoa. Eu tenho o amor de Deus na minha vida. Eu quero orar. E para isso eu convido a igreja que fique de pé. Isso tem sido um problema muito sério na vida da igreja, na vida das pessoas. Essa questão do amor ao próximo. E não precisa de uma avaliação muito profunda para vermos como nós andamos na contramão da palavra de Deus. Mas nesta noite, Deus está aqui. E Ele ministra na sua vida. E Jesus nos orienta a amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Decida corretamente na sua vida. Fazer o que Jesus mandou.
Se você quiser colocar a sua mão no seu coração, coloque a sua mão. E numa decisão correta, eu quero te abençoar nesta noite. Pai querido, somente a tua palavra é a verdade. Jesus, tu disseste: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, tu és a verdade. Tu disseste: a minha palavra é a verdade. E nesta noite nós ouvimos a tua palavra. E nesse quesito, amor ao próximo, nesse ensinamento do amor ao próximo, nós vimos aqui que o ódio é um mal terrível. Nós vimos aqui também que o Senhor não faz acepção de pessoas. E nós vimos também que pode ser diferente na nossa vida. O Senhor é perfeito e quer que nós sejamos perfeitos também. E nós chegamos a essa perfeição que o Senhor Jesus fala aqui, quando nós eliminarmos o ódio e amarmos os nossos inimigos. Oh, Pai querido, nós lembramos que éramos inimigos do Senhor. Inimigos do Senhor. E nós vimos que Jesus deixa o seu trono, a sua glória, e se faz homem, se faz carne. E Paulo diz assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda inimigos. Paulo diz aos Colossenses: a vós outros que eres estranhos e inimigos do Senhor. Jesus veio e nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para nos apresentar diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Oh, aleluia, glórias ao teu nome, Pai. Pai, se o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho, quando nós inimigos do Senhor, por que nós não podemos amar os nossos inimigos, orar por eles, ó Pai? Por isso Jesus deu esse ensinamento, e nós vemos, ó Pai, esta realidade. Mas nós sentimos também, ó Pai, que quando nós odiamos as pessoas, odiamos, temos inimigos e odiamos, não falamos com eles, ó Pai, não cumprimentamos, não saudamos, nós não estamos sendo nada diferente daqueles que não conhecem o seu amor, que não usufruem do seu amor, que não têm o seu amor, ó Pai. Estamos iguais àquelas pessoas que não têm condições de amar, porque não têm o seu amor. Nós sentimos o desejo de perdoar. Sentimos o desejo, ó Pai, de tratar essas pessoas como o Senhor nos trata. O Senhor diz que faz vir o sol sobre maus e bons. O Senhor diz que faz vir a chuva sobre justos e injustos. E por que nós não fazemos assim? Por que não tratemos e amemos aquele bom e aquele mal? Oh Pai, é assim que o Senhor quer que nós sejamos. Quando o Senhor diz para sermos perfeitos, porque o Senhor é perfeito. E nós, ó Pai, avaliamos toda a nossa vida à luz da Tua palavra. E aqui, ó Pai, estão pessoas nesta noite
e cada filho seu, que nesta noite, ó Pai, está tomando uma decisão correta, uma atitude de relacionar, colocar uma pessoa em oração, porque tem algum problema com essa pessoa. Ô Pai, vem sobre essa vida agora, Senhor. Derrama sobre essa vida, Pai, essa bênção que só o Senhor tem para dar. Talvez essa pessoa esteja sofrendo uma enfermidade em consequência desse ódio. Cura, Pai, essa pessoa. Oh, Pai. Cura, Senhor. Talvez essa pessoa tenha sentido desanimada, tem sentido prisioneira, tem sentido sem liberdade. Talvez as coisas que queria fazer não consegue fazer porque não vai adiante. Pai, que nesta noite as correntes estejam sendo quebradas, que o mal esteja sendo desfeito, que as portas, ó Pai, estejam sendo abertas para esta vida, porque Ele está decidindo, ó Pai, nesta noite, sair da cadeia, ser liberto, ó Pai, deste ódio, tomando a atitude correta diante da Tua palavra, diante do Senhor. Que nesta noite pessoas estejam sendo curadas, que nesta noite pessoas estejam sendo libertadas, que nesta noite, ó Pai, o Seu amor esteja sendo ministrado, que nesta noite, ó Pai, a bênção do Senhor vem fluindo desde o alto da cabeça até a planta dos pés, ó Pai. Oh Pai, Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás ministrando a bênção desta vida, Pai. Tu estás ministrando a bênção, Senhor. Tu estás ministrando a cura, a libertação, a transformação. Pai, neste momento pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertadas, pessoas estão saindo da cadeia, Pai. Porque está liberando também pessoas que o perseguem, estão liberando pessoas, o perdão para pessoas que odeiam, estão dizendo, Pai, essa pessoa está perdoada, essa pessoa, Pai, agora eu estou aqui e a minha atitude é amar essa pessoa, eu estou orando por ela, Pai. Ministra sobre a vida dessa pessoa também a Tua bênção, Pai. Cura ela também, ó Pai. Eu quero estar com ela aqui, mas quero estar com ela também junto de Ti na Tua glória. Por isso, ó Pai, ministra Sua bênção na vida dessas pessoas também. Não somente nessas pessoas que estão aqui, ó Pai, tomando essa decisão, mas que essa bênção desta noite esteja também, ó Pai, além dessas paredes, além deste lugar, além dessa cidade, em qualquer parte, ó Pai, do Brasil ou do mundo, onde esteja alguém, ó Pai, que aqui tem alguém que sente ódio, rancor, amargura, ó Pai, nesse momento, esteja sendo liberado o perdão, e a decisão, ó Pai, de amar e orar por essa pessoa. Pai, eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço por cada vida que está aqui nessa noite. E que essa palavra ministrada, ela continue conosco. Que cada vez, ó Pai, quando é aqui um filho seu, cada um desta noite aqui, abrir a Tua palavra, estiver ouvindo a Tua palavra, meditando na Tua palavra, possa estar lembrando, estou diante de Ti. Quero ver, sentir, avaliar e decidir corretamente de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele te amou e te perdoou quando você não tinha saída, Ele veio ao seu encontro, Ele veio até você, Ele deixou a glória, Ele se esvaziou completamente, Ele veio até você, você pode ir também, amém? Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus.